Orçamento secreto versus mensalão. Quais as diferenças entre os dois esquemas? Meu nome é Tiago Valência, eu sou do canal Pátria Livre e vou mostrar para vocês a diferença entre esses dois esquemas. Mas antes, peço encarecidamente que se inscrevam no canal, é muito importante vocês se inscreverem no canal e ativar as notificações para quando a gente postar um vídeo você ser notificado e não perder nada do nosso canal. Dê um like nesse vídeo também, se você gostar, e compartilhe com quem precisa de informação. Bora lá, pessoal. Então, vamos lá. Qual a diferença entre orçamento secreto e mensalão? Orçamento secreto, quem que são os pais do orçamento secreto? Lira, presidente da Câmara, Pacheco, presidente do Senado. Quem era o pai do mensalão? José Dirceu, aquele mesmo, que ficou preso muitos anos, né? Já começa por aí, o esquema do mensalão, tá? O que era o José Dirceu? Ministro da Casa Civil, braço direito e esquerdo de Luiz Inácio Lula da Silva. Sem mais delongas, vamos lá. Como que era o esquema? Vamos começar. Todo ano, né, existe um Congresso aprova uma lei orçamentária anual, que é a previsão dos gastos, tá? Dos gastos do governo federal. Para o ano seguinte, todo ano tem. Então, eu anotei alguns pontos, tá? Alguns pontos específicos aqui, para explicar para vocês como que funciona. Então, vamos lá. Essa lei, ela estabelece qual será a verba de cada ministério, né? Parte delas é obrigatória, por lei, não pode mexer. E parte dela, o governo vai decidir em quais programas ou obras ele vai aplicar esses recursos. Além disso, parte do orçamento fica na mão do Congresso. Ninguém governa sem o Congresso, né? Que é usado por meio de emendas individuais, tá? Essas emendas individuais, no caso, os valores são distribuídos igualmente entre os parlamentares e há um total, tá? Um total transparência sobre qual deputado, qual senador usou e cada recurso para a qual finalidade, certo? No entanto, tá? Em 2019, durante a elaboração da lei orçamentária para 2020, Congresso, ouçam bem, o Congresso, não o governo, Congresso decidiu ampliar em grande volume, tá? Um outro tipo de emenda, qual que é? Chamada emenda do relator. As emendas já existiam, mas elas eram só apenas para alguns ajustes, tá? Elas já existiam, essas emendas. As emendas do relator, qual que é a emenda? É o orçamento secreto. Tá, então, em 2019, o Congresso, entendam bem as diferenças. Orçamento secreto, da onde que partiu, quem que definiu. Mensalão, da onde que partiu. Tá? Orçamento secreto, partiu do Congresso, do Senado. Mensalão, partiu do ministro da Casa Civil, braço direito, braço esquerdo, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Bora lá. Então, essas emendas, elas retiraram uma fatia grande do orçamento, tá? Que era gerida pelos ministérios, tá? Porque o orçamento ele vai para os ministérios, é gerido por eles e passa para o parlamento. O relator, tá? O relator parlamentar, ele é responsável por fazer a revisão, a versão final da proposta de lei orçamentária, tá? Que é votada pelo Congresso após o governo enviar uma proposta inicial, ela é modificada por esse relator, tem uma votação, e a versão final elaborada em negociação com o Planalto e as lideranças dos partidos que atuam no parlamento, tá? Então, pessoal, vejam bem, eu não, ainda nem falei sobre o mensalão, mas eu quero que vocês entendam bem como que o orçamento secreto, que a esquerda fala que foi o Bolsonaro que fez, eu não estou defendendo o Bolsonaro, eu estou falando a verdade, eu estou me baseando em dados e fatos, não estou falando nenhuma narrativa, nenhuma mentira, tá? Então, vamos lá, o mensalão foi algo criado pelo governo. Orçamento secreto foi algo criado pelo Congresso, tá? Então, vamos lá, continuando. Diferente das emendas individuais, em que cada congressista escolhe com a autonomia dele mesmo, tá? Para onde vai o dinheiro? Tá? No caso das emendas do relator, é esse parlamentar, o parlamentar que faz, né, o relator,
que decide para onde vai. Tá? Então, esse é um dos problemas. Eu não sou a favor desse orçamento secreto, é a minha opinião, mas, igual eu falei, eu quis fazer esse vídeo para mostrar que não foi o governo que criou isso para subornar o Congresso. O Congresso, porque, pessoal, ninguém, isso inclusive o senhor Luiz Inácio Lula da Silva disse diversas vezes, mas é normal, é sabido, ninguém governa sem o Congresso. O Congresso manda mais do que o presidente, ele derruba os vetos do presidente, derruba os vetos e aprova. Então, o governo, Congresso, Senado, são três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Eles andam juntos. Então, vamos lá, continuando aqui. Então, diferente das emendas individuais, né, como eu estava falando aqui, que cada congressista escolhe para onde vai, tem autonomia, esse relator, no caso do orçamento secreto, é que escolhe para onde vai. E isso tudo passa pelos caciques do Congresso, né? Uma negociação que passa ali pelo Arthur Lira e pelo Rodrigo Pacheco. Então, os parlamentares enviam esse dinheiro para os seus redutos eleitorais para serem investidos educação, saúde, enfim, tá? Por isso que porque assim, o normal é o orçamento passar para os ministérios e os ministérios gerir e alocar esses recursos. Nesse caso, parte do orçamento, da lei orçamentária, né, parte do orçamento é do orçamento secreto. Então, parte do orçamento vai para o governo, parte do orçamento é esse parlamentar, o relator que define para onde vai, né? Então, assim, é muito complicado. Nenhum presidente nunca governou sem o parlamento, sem o Congresso. Não tem como, tá? Precisa do Congresso. E esse projeto, muito bem, pessoal, estou falando a verdade. Esse orçamento secreto surgiu no Congresso. Lógico, é assim, Bolsonaro, você depende da gente, Bolsonaro, a gente vai fazer isso aqui e você vai ter que aprovar. Não, não aprova, veto. Não, a gente derruba o seu veto e aprova. Então, olha que complicado que é. Então, é assim, é legal o orçamento secreto? Não é. Mas não dá para governar sem o Congresso, né? O presidente não governa. Agora, subornar é muito pior. Subornar é crime. O mensalão foi crime. O mensalão, como que funcionava o mensalão? O mensalão era uma mensalidade, era uma mesada para os parlamentares no valor de 30 mil todo mês. O governo pagava esses 30 mil para esses deputados para aprovar os projetos deles. Então, assim, esses 30 mil ia para o deputado, para ele gastar como quisesse. O orçamento secreto vai para a base eleitoral e lá ele distribui para a saúde e educação. Um mensalão não, era uma mesada que ele recebia e ele usava como ele quisesse, com ele, gastando com ele. Era um suborno, o governo subornava. Tanto que no orçamento secreto, teve alguém que foi preso? Teve alguém que foi caçado? Não, no mensalão teve. No mensalão teve gente que foi caçada, teve gente que foi presa. A gente tem aí Roberto Jefferson, a gente tem aí José Dirceu e tantos outros. Então, pessoal, vocês entendem a diferença do orçamento secreto e do mensalão? Ambos, na minha opinião, são esquemas que não são legais. Quer dizer, mensalão nem se fala, mensalão é crime. É crime. O orçamento secreto é algo que não é interessante. Isso prejudica outras pastas, isso prejudica as pastas do ministério, onde o governo poderia alocar recursos. Mas quem criou foi o Congresso. Então, a gente tem que votar melhor também, deputados e senadores, não ficar numa discussão só de presidente, governador. Não, temos que votar melhor em deputados e senadores, porque eles que governam junto com o presidente. Certo, pessoal? Então, esse foi um vídeo aí. Se vocês gostaram, como eu falei, dê um like aí, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa saber a verdade, com quem precisa de informação. Um grande abraço e fiquem com Deus.